Professor, seu nome, aonde o senhor nasceu, quem foram seus pais e aonde foram seus primeiros estudos? Nome Arlindo Rodrigues Maier, nasci em Santa Maria. Meus pais, João Arthur Maier e Rosa Lima Rodrigues Maier. O que o seu pai fazia, professor? Qual era a profissão? O meu pai, inicialmente, ele era tropeiro. Tropeiro, fazia viagens lá de São Francisco, Santiago, até Lagoa Vermelha. Era incrível. Quando ele contava, era difícil de acreditar. Mas ele fazia viagens que demoravam 30 dias. Levando gado? Levando gado, trazendo gado, comprando, vendendo. E com isso ele foi amealhando, né? O senhor chegou em uma dessas viagens, professor? Não, eu nem era nascido, né? É? Eu sou o mais novo deles. 9 irmãos. 9 irmãos, professor? É. O mais velho está com 92 anos e eu, 74. Todos vivos. Professor, como é que a Universidade Federal de Santa Maria chegou na sua vida? Ou como é que o senhor entrou na vida da universidade, enfim? Não foi algo pensado. Primeiro, terminei engenharia em Porto Alegre, na URGS, e trabalhei 4 anos numa fábrica lá em Porto Alegre. E aí, foi uma época em que houve um certo declínio nas engenharias e o salário começou a comprimir. E aqui me convidaram, aliás, tinham me convidado antes, um ano antes, para vir para cá. E como eu estava bem lá naquela ocasião, continuei. Aí depois de um ano, aí eu achei interessante vir para cá, porque os familiares eram todos daqui. E o senhor se lembra desse ano? Que ano era, professor? Em 1967 eu firmei contrato, mas eu fiquei um ano apenas com contrato. Só no ano seguinte que eu pedi demissão da fábrica onde trabalhava e vim para cá. Curso de engenharia? Curso de engenharia elétrica. O senhor foi convidado para dar aula aqui, hein? Por quem, professor? Oberon da Silva Melo. Naquela época? Foi um colega desde a terceira série ginasial, né? Naquela época se chamava assim. E fizemos engenharia na mesma época. Ele veio trabalhar aqui e eu fiquei trabalhando em Porto Alegre. E com isso era uma amizade bem antiga, né? Então ele me convidou. E era, para os mais novos, professor, explique como é que era esse convite para entrar na universidade. Hoje a gente conhece essas entradas por concurso e tal. Como é que funcionava a universidade naquela época, em 1967? Naquela época, pelos regimentos, pelas regras da época, o chefe de departamento convidava. Era um convite pessoal. Não havia concurso para auxiliar de ensino. Então eu entrei como auxiliar de ensino e depois, uns 3 anos depois, eu prestei concurso para professor assistente. Aí sim, aí é concurso público. Mas para professor auxiliar de ensino naquela época não precisava concurso. Quanto tempo o senhor ficou na universidade, professor? Até 94. 94 eu me aposentei. São 30 anos. 33 anos. Professor, o que mudou na cidade com a universidade? O senhor que conhecia antes ela, e o que é Santa Maria antes e depois da Universidade Federal? Uma mudança muito grande. Naquela época já se sentia uma mudança grande, apesar da universidade naquela época ser pequena. Incipiente ainda? Bem incipiente. Cursos de engenharia havia só apenas 3. Engenharia civil foi a primeira, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Hoje parece que são 12 engenharias e arquitetura que funcionam no mesmo prédio. Por que engenharia, professor? Bom, essa é uma pergunta que poderia dar uma resposta bem longa, mas eu me enxerguei na área de engenharia desde pequeno, desde na época de ginásio.
aquela coisa de consertar isso, consertar aquilo, consertar uma tomada. Ali eu fui me achando como um consertador, e a profissão mais parecida com alguém que procura consertar coisas é engenharia. E, professor, o senhor acompanhou praticamente, acho que tirando uns 4, 5 anos, né, a fundação da universidade, quando o senhor entrou. O senhor acompanhou e até hoje, né, está perto dela, daqui. O que mudou na universidade daquela época para hoje? Bom, para hoje eu não posso responder com conhecimento, porque me afastei em 94, isso que já faz 20 anos. Mas até me aposentar, o que eu posso dizer é que houve um crescimento de qualidade muito grande, porque de início eram professores que nós não tínhamos condições de fazer curso de mestrado, porque nem existia nas proximidades, só na COP Rio de Janeiro. E eram pouquíssimos os que iam fazer curso de mestrado. Doutorado naquela época nem se pensava. Hoje, se não tem doutorado, não entra na universidade. Então, o que mudou realmente foi um crescimento de exigências de qualidade para entrar na universidade. Não que os engenheiros, professores não tivessem nível, mas naquela época era mais difícil de fazer cursos fora. Pós-graduação, Curso tanto de pós-graduação como de especialização. Em 67, 68, o senhor queria fazer um mestrado, um doutorado em engenharia, onde que existia? No Rio de Janeiro. Só no Rio? E naquela época, um pouco depois, surgiu em Florianópolis, em Santa Catarina. E acho que foi por... Eu não sei precisar o ano, mas foi depois de 1970. Professor, me fala um pouco do curso de engenharia aqui na universidade. Quem eram seus colegas, o que o senhor se lembre, os alunos que ficaram guardados na sua memória? E conte pra gente alguma... Deve ter história lá, professor, deve ter alguma história lá. Isso sempre tem. Nos conte alguma assim que o senhor não esqueceu aí, e esses colegas e alunos que o senhor se lembra hoje, que ficaram guardados aí. Os colegas mais próximos, o primeiro que eu me lembro foi o Oberon da Silva Melo, que foi quem me convidou, foi já falei isso, foi meu companheiro desde a terceira série ginasial. Outros professores, o professor Benetti foi colega de Colégio Santa Maria, que depois foi diretor e reitor da universidade. Ele era engenheiro, professor do curso de Engenharia Civil. Outros nomes... Engenheiro Minucci, que foi um dos primeiros a fazer mestrado pela Engenharia Elétrica no Rio de Janeiro. O mais recente depois, o professor Miller, que foi meu aluno, que depois foi reitor. O Felipe Miller, filho do Pedro Miller, com quem eu me dava muito, o pai dele. Enfim, quantidade... E uma história, professor, que o senhor me conte uma história lá de dentro da engenharia que eu sei que existe lá, professor. Me conte uma que o senhor não esqueceu lá. Aí tu já me pega de surpresa, né? Não, porque eu sei que existia uma camaradagem muito grande nesses primeiros tempos. Isso é verdade, professor? Sim, sim. Entre os professores. O que mais eu guardo do tempo de trabalho exatamente foi isso. O nível de camaradagem. Tinha o famoso momento cafezinho, em que se dava aula, cada professor estava preparando suas aulas nas suas salas, aí alguém abria, vamos tomar cafezinho? Abria a porta e era um convite irresistível, né? E inclusive o seguinte, em determinado momento, eu me via tomando tanto cafezinho que eu tive que adotar um subterfúgio, que foi passar a levar chimarrão. Aí eu estava na minha sala lá com chimarrão, vamos tomar um cafezinho? Alguém convidava, que pena, estou tomando chimarrão. Mas eram momentos muito de convívio, muito grande.
Houve uma época, lá no início, 69, por aí, 70, em que nós costumávamos fazer, especialmente quando no verão, tempo muito quente, levávamos lanche e íamos lá para o lado da veterinária, agronomia. Das rurais lá. E para fazer um lanche lá no mato, lá num ambiente bem bucólico, lá, descontraído. Professor, ali na engenharia, assim como nos outros cursos que foram se formando na universidade, os senhores envolvidos lá dentro, os senhores acreditavam que a universidade ia ficar desse tamanho, ia trazer tanto progresso para Santa Maria? Ou era só vocês entendiam aquilo como uma faculdade, alguma coisa que ia ser... Não, realmente. Como é que vocês enxergavam essa iniciativa do Mariano da Rocha de criar uma universidade no interior do Rio Grande do Sul? Sempre havia aquele sentimento de admiração, como sempre existiu, mas não sei se até o Mariano imaginava que pudesse a universidade crescer tanto, né, por mais planos mirabolantes pudesse haver, mas era difícil naquela época imaginar que pudesse crescer tanto e ser... como também serem criados tantos cursos fora também da universidade, tantas outras universidades, e estão aí uma quantidade de cursos fora do campus, os campus em outras cidades também. Deixei de perguntar alguma coisa, o senhor acha importante nesse depoimento deixar registrado alguma coisa que eu me esqueci, enfim... um aluno que o senhor guardou, enfim, um espaço para o senhor encerrar a nossa entrevista. Que eu sei que o professor aqui foi um dos primeiros presidentes da PUSE, mas o Quintino me pediu para isso aí ser uma segunda entrevista. Ele disse, não fala nada da PUSE lá, fala só da universidade. Olha, o que eu posso dizer mesmo, de coração, foi que como professor, atividade docente, só me deu alegrias. Eu nunca tive problema com alunos. Eu, trazendo tudo desde o início, não sei se havia uma facilidade maior do relacionamento de professores com alunos, mas era gratificante. Eu nunca, jamais tive problema com aluno. Um detalhe que eu me dou conta, assim, é interessante. Quase que cada ano tinha algum aluno que era tipo assim, especial, excepcional, no sentido de ser um ótimo aluno. Às vezes até algum que tinha pouco relacionamento, mas que como aluno de engenharia eram especiais. Sempre tinha um que despontava. Se destacava dos outros. Se destacava, isso me chamava a atenção. O senhor se lembra de algum deles? Algum nome de algum deles? Algum que me chama a atenção. Até hoje, assim, que o senhor guarda? Até hoje. Por exemplo, Francisco Vente me marcou como professor. Era um aluno quieto, reservado e que depois exerceu cargos na universidade, foi chefe do NPD, mas me chamava a atenção pela seriedade e muito competente no estudo. Professor, se tivesse que fazer tudo de novo, o senhor mudaria alguma coisa? Não mudaria, não. Foi uma atividade gratificante. Assim como eu tive uma atividade concentrada como engenheiro numa fábrica em Porto Alegre, que também foi gratificante, eu trouxe uma bagagem de relacionamento que me facilitou como docente. Obrigado, professor.